Oi, gente, aqui quem vos fala é o João. Eu estou mais uma vez gravando direto do mato, direto de um parque do lado de um riacho. Vocês vão ouvir um pouco de barulho de água e algumas cigarras barra besouro que estão bem altos cantando hoje aqui. Mas a intenção disso é trazer sempre uma sensação de atenção plena, mesmo que o conteúdo do áudio não seja exatamente girando em torno da atenção plena, mas é sempre bom trazer essa intenção de não criar um processo de aversão interior a ruídos supostamente indesejáveis que fazem parte do nosso universo ao nosso redor e ao mesmo tempo entrar nessa sintonização de comunhão com a natureza, com a vida, com o mundo, com o universo ao nosso redor, em conexão com essas energias. E o tópico de hoje é energia. Tudo é energia, mas como assim, né? A gente pode começar pegando aquela equação famosa do Einstein, que é E igual a mc ao quadrado, que é uma constante que é uma fórmula que determina a constante da energia. E aí, para resumir, a gente pode dizer que a matéria ou os sólidos seriam energia condensada. Formas energéticas mais densas, enquanto que outros tipos de matéria também, como por exemplo líquidos ou até gases, são outros estados da energia. A gente pode pegar um exemplo muito simples que é a água, que ela pode se tornar gelo, mas ela também pode se tornar vapor de água. Nós temos água ao nosso redor o tempo todo. No ar que a gente respira existe uma umidade do ar, porém essa substância, a água em si, ela pode estar se manifestando em diferentes condensações. E quando a gente vai falar de um nível mais energético, espiritual ou parapsíquico da interpretação de energia, a gente pode levar em consideração que existem estados vibratórios diferentes que podem fazer um paralelo com esses estados da água. E alguns desses estados vibratórios estão inacessíveis aos nossos 5 sentidos mais básicos. Já comentei aqui que o desenvolvimento do parapsiquismo, da intuição, do 6º sentido, é com base nos 5 sentidos, né? A gente não vai ficar caçando sentidos que não descobrimos ainda, que não demos nome e vamos dar o nome de 6º sentido. É, na verdade, com base na visão que você desenvolve a clarividência, no sentido de enxergar energias. É na base da audição que você desenvolve a clareaudiência, que você vai ouvir pessoas, consciências que não estão necessariamente neste plano vibratório que eu estou chamando aqui com vocês. Mas vamos entender melhor, então, a questão dessas energias invisíveis, entre aspas, né? Inaudíveis também, para a maioria de nós que não desenvolvemos esse parapsiquismo, essa mediunidade, vamos dizer assim, ou 6º sentido, ou 6º sentidos, ou sentidos extrasensoriais com base nos sentidos sensoriais. Um outro paralelo que a gente pode pegar, por exemplo, é o espectro da luz. A luz do sol, a luz branca, quando passada por um prisma, a gente pode identificar diferentes vibrações, diferentes gradações daquela luz em diferentes cores. E aí, na ciência, os físicos perceberam que existe uma vibração ou uma onda de cor diferente para cada cor, uma onda vibracional ali. Então, a gente vai desde o vermelho até o violeta, o vermelho sendo, digamos, a mais lenta, a vibração mais lenta, a ondulação mais lenta, e a violeta a mais rápida, a vibração de ondulação mais acelerada. Porém, também a ciência descobriu as ondas, a luz infravermelho. É até engraçado chamar de luz, porque a gente não enxerga necessariamente nem o infravermelho, nem o ultravioleta. Infravermelho, abaixo do vermelho,
uma vibração, digamos, mais lenta ainda, nesse desdobramento da luz através de um prisma, digamos, que a gente pode enxergar, né? Esta infravermelha a gente não enxerga e ultravioleta também não. E é até curioso como que foi a descoberta do infravermelho, né, no laboratório, em que uma pessoa fez lá esse experimento de desdobramento da luz pelo prisma e em cima de uma mesa, da onde tinha ali o arco-íris formado, digamos, né, do vermelho até o violeta, e abaixo do vermelho nada, visualmente, visivelmente nada. E uma pessoa percebeu que, mesmo assim, se ela deixasse ali um chocolate, aquele chocolate era derretido, estava sendo derretido ali. E aí essa pessoa começou a investigar e descobriu essas ondas de calor ali abaixo do infravermelho, né? Eu não vou conseguir trazer para vocês exatamente o nome da pessoa, me escapa agora, mas foi um cientista. E o mesmo esquema na ultravioleta. No ultravioleta a gente também, a olho nu, sem instrumentalização, a gente não consegue enxergar essas vibrações. E o mesmo acontece com sons, né? Vibrações de sons, ondulação do som. O ouvido humano tem um limite, uma capacidade de ouvir certos sons até um ponto nos tons graves e até um ponto nos tons agudos, né? O grave a gente pode dizer que é a vibração mais lenta, mais uma vez, e o agudo mais rápida, mais acelerada. E é conhecido já o fato de cães conseguirem ouvir sons que nosso ouvido humano não alcança, não consegue ouvir, né? Em termos de espiritualidade para psiquismo, há cogitações de que os gatos conseguiriam enxergar, ver coisas que nós não temos a capacidade de enxergar, né? Tem gente que fica incomodado quando um gato está olhando fixamente a um ponto no quarto que não tem ninguém e fica pensando, por que ele está olhando para ali? Será que tem alguma coisa ali? Pois é, e aí, como é que a gente estuda isso, como é que a gente comprova isso, né? Em termos de visão e de reação dos gatos é mais difícil de fazer isso, porque em termos de som, a gente pode, através de instrumentos, colocar um som que realmente a gente percebe uma reação dos cães e realmente vê que eles estão ouvindo aquele som. Já em termos de luz, para os gatos, aí o bicho pega, né? Complica. Como é que eu vou ter certeza disso? Mas esses paralelos do gelo, da água, do vapor de água, da luz, do vermelho, infravermelho, violeta, ultravioleta e do som, que está o grave abaixo do que a gente pode ouvir, ou mais agudo do que a gente pode ouvir, traz aí então a ideia. Existem outras coisas, existem formas diferentes de manifestação no cosmos, no universo, que nós simplesmente não estamos enxergando, não estamos ouvindo. Existem presenças, consciências, espíritos que estão num plano, numa dimensão vibracional diferente da nossa. E aí a gente pode considerar então a questão da energia de tudo, né? Dessa vibração que o espaço vazio, entre aspas, pode muito provavelmente ter muita coisa ali que escapa aos nossos sentidos. Inclusive, eu tenho uma hipótese, isso aqui é só uma desconfiança da minha parte, não comprovada, não vi ninguém falar sobre isso. Não quero que você também acredite em nada que eu diga aqui, porque até eu mesmo levanto como uma cogitação, um talvez, muito talvez. E esse talvez que eu quero levantar aqui é que os buracos negros na galáxia, no universo, eles não são necessariamente buracos negros, eles estariam emanando algum tipo de luz ou de vibração ou de cor que é inacessível para a gente, para os nossos olhos, para a nossa instrumentação aqui, ainda limitada. A minha impressão é que os buracos negros são tipos diferentes de sóis, um sol que emana muita coisa, porém aquém da nossa captação, da nossa percepção. E é claro que tem uma força gravitacional enorme ao redor de um buraco negro, assim como
toda estrela tem também uma atração gravitacional intensa. Mas isso está em ponto de cogitação só para a gente ficar analisando aqui, né, o que a gente ainda não descobriu, o que a gente ainda não conseguiu perceber na nossa jornada de evolução humana, de descobertas, de invenções, de percepção desse universo ao nosso redor. Mas voltando à ideia da energia, falando ainda de universo, de cosmos, a gente pode dizer que existe uma energia mais imanente, pura, natural, que seria a energia com menos intencionalidade, menos personalidade, digamos assim, que seria a energia da matéria menos orgânica e mais... Eu não estou querendo usar a palavra inconsciente porque é complicado você dizer que existe energia inconsciente. Eu vou tentar chegar nesse ponto também, mas seria, digamos, uma energia mais cega, mais maleável, moldável. Eu vou comparar com a energia da eletricidade, né? Que a eletricidade é uma energia que por si só ela não tem uma direção, a não ser que a gente dê uma direção a ela. A gente pode dar diferentes funções, intenções e comportamentos para essa eletricidade, de acordo com o que a gente quer conseguir através dela, seja para o bem, seja para o mal, né? A gente pode pegar a energia elétrica para iluminar uma cidade, iluminar uma casa, ou a gente pode usar para a cadeira elétrica, usar para matar alguém, né? Então é sempre essa questão, a gente tem uma energia mais pura e menos carregada de conteúdo psíquico. Agora, onde é que eu estou querendo chegar? Quando a gente fala muito de energia, vem essa questão, por exemplo, que eu acabei de falar da eletricidade, parece que é algo muito magnético somente, energético, elétrico. Mas quando a gente fala de trocas energéticas entre pessoas ou até entre os seres humanos e a natureza, a gente está falando de um outro nível de troca energética, porque daí a gente já tem, junto dessa energia que a gente manda e recebe para as pessoas, as nossas emoções, nossos sentimentos, pensamentos, comportamentos, intenções, traços de personalidade, visão de mundo, que modela, digamos, dá um conteúdo, um sabor a essa energia que a gente emana e que a gente recebe. Então, as trocas energéticas entre seres humanos são trocas também psíquicas, são trocas de conteúdos emocionais, de conteúdos de vida, de existência, que um fica impactando o outro, e nisso a gente tem um diálogo, né? Uma conversação dessas energias que vão modelar a gente mais ou menos, dependendo do impacto recebido por essa energia, né? E aí, por que é interessante chamar a atenção disso? Porque então, até com a natureza teria uma energia mais próxima que eu acabei de falar, daquela energia mais pura, menos contaminada. Porque são seres vivos, ok, tem um nível de consciência, sim, mas tem menos complicações psicológicas, digamos assim, menos emoções destrambelhadas. Claro que se a gente estiver falando de um animal, é muito provável que tenha ali emoções e até traços de personalidade. Porém, o ego, né, a narrativa na cabeça de um animal é sempre mais simples do que na cabeça de um ser humano, né? Então, quando a gente fala de energia, de sentir a energia das pessoas, de ter essa troca energética, é um pouquinho mais complexo do que simplesmente um fluxo elétrico. Então, esse magnetismo humano, esse magnetismo, né, essa influenciação que a gente consegue exercer uns sobre os outros, traz junto todo um processo de convencimento, de explicação, de entendimento, de compreensão, de tolerância ou intolerância, de preconceitos, que dependendo da sensibilidade energética de uma outra pessoa, ou até da experiência energética dessa pessoa, de ter compreendido, de já ter lidado com essas linguagens, digamos, psíquicas, essas energias que chegam até ela ter já desenvolvido uma certa experiência de decodificar esses significados que estão chegando até ela,
essas trocas acontecem mais instantaneamente e a pessoa pode perceber maior ou menor pressão sobre ela, dependendo do direcionamento que aquela outra pessoa está dando para as energias dela em direção a mim. Então eu vou sentir mais quanto maior for a emoção daquela pessoa em relação a mim. Quanto maior for a força que ela está colocando, a intenção que ela está colocando em relação ao que ela quer me comunicar, vou colocar entre aspas essa palavra, né? Me comunicar energeticamente. Às vezes ela quer me esganar, né? Na cabeça dela. Né? E ela está me comunicando isso através das energias dela. Só que me chega essa energia agressiva, né? Como se já tivesse uma mão tentando fazer alguma coisa comigo. Só que essa mãozinha que está chegando até mim para fazer alguma coisa é uma mão energética, é a intenção, a manipulação consciente ou não que aquela pessoa está fazendo das energias para chegar até mim e dizer o que ela pensa de mim, né? Dizer o que ela gostaria de fazer, o que ela sente, qual o impulso, com essa vontade que ela está colocando na força vital dela e emanando para o mundo, para o universo, ou para mim, na minha direção especificamente focada, né? Então, é sempre interessante, eu acho muito importante estudar questões de psicologia, conhecimentos, inclusive, se possível, de psicologia social, que é dessas interações, intenções, manipulações entre pessoas, que a gente vai entendendo cada vez mais, não só o lado energético, mas o lado realmente humano, né, de relacionamento, de convivência, de trocas que não são só energéticas, né, são que se a gente está chamando tudo de energia, então é tudo energético, mas aí simplesmente dizer tudo é energia não ajuda muito a gente a lidar com essas situações quando elas aparecem, para fazer a gente cair ou para dobrar a nossa vontade, né? Ou até mesmo quando a nossa vontade está um pouco desalinhada do fluxo do cosmos, da vida, de como que as coisas estão seguindo, a minha visão de mundo está meio torta, e a vida está querendo me mostrar que o caminho não é por ali, e eu estou com dificuldade de ressignificar situações de vida, ressignificar até, de repente, o próprio sentido da vida, e estou degradando a minha energia no sentido mais amplo, minha emoção, minha consciência, meus pensamentos, minha força vital está em desalinho. E aí se fala muito em alinhar os chakras, né? Como se fosse, mais uma vez, puramente energético. Se a gente não mexe na nossa cabeça, no pensamento, nisso que eu estou falando de visão de mundo, compreensão da existência, do cosmos, é muito difícil mexer na energia, porque essa energia que eu estou mandando ou manipulando vai estar emanando de uma base, e essa base é o que tem lá no de mais fundo, nessa minha psique, nessa minha visão de mundo, nesse meu jeito de ser, de encarar a vida, de encarar a mim mesmo, de me relacionar com as pessoas ao meu redor. E isso faz com que a gente desenvolva a nossa assinatura energética, a nossa aura, famosa aura, que é uma manifestação energética de quem nós estamos sendo, do nosso ser mais íntimo. E para melhorar a nossa energia, a gente precisa mexer nesse íntimo também, mexer em como que nós reagimos às situações, como que nós enxergamos tudo. Então, tem um conteúdo dentro dessas energias que a gente chama, essas trocas energéticas, tudo é energia, existe um conteúdo. Então, vamos olhar para esse conteúdo, né? Mais uma vez, aquela velha recomendação, conhece-te a ti mesmo, reconheça como que você se porta emocionalmente, em termos de pensamentos, em termos de reações, impulsos, frente a tudo. Então, mais uma vez, a prática de ficar em silêncio, observando o que surge, deixando cair as fichas, deixando assentar a bagunça, a poeira da cabeça, permitindo o silêncio, permitindo que esse barulho, essa agitação diminua o impacto sobre os nossos sentidos, para que a gente comece a enxergar um pouquinho mais claro, com menos sujeira atrapalhando a água, fazendo aqui um paralelo bem essa questão de
da mente ser como uma água agitada e que a melhor forma de limpar essa água é não fazer nada, não mexer nela, não fazer força para que a areia do fundo se assente. É simplesmente ficar no nada e permitir que essa terra, essa bagunça, essa agitação vá se assentando naturalmente, tranquilamente, para que a gente possa cada vez mais ter essa percepção das sutilezas, as sutilezas das nossas energias, as sutilezas das energias ao nosso redor, que estão um pouco além das vibrações mais palpáveis, mais grosseiras, entre aspas, né, que estão dentro do nosso espectro de percepção. Tem coisas mais sutis que a gente precisa de silêncio, de ir para o nada, o vazio total, para que a gente possa perceber a nós mesmos e o nosso contexto de vida nesse universo. Então eu deixo essa pequena introdução sobre energia para vocês. Eu vou gravar mais alguns episódios falando sobre isso. E um abraço e até a próxima.